nos confortar, nos fortalecer. Espírito Santo, fique à vontade nesta tarde para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Você pode repetir em voz alta comigo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mais uma vez, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Irmãos, nós sabemos que Jesus ele vai fazer o tal e conhecido chamado Sermão do Monte. E muitas pessoas, quando Jesus ele vai fazer o Sermão do Monte, vão ouvi-lo. Muitas pessoas vão escutar os direcionamentos que Jesus tem. Se você também perceber, você vai entender que este é o último versículo do Sermão do Monte. Jesus, ele vem falando, na primeira parte ele vem dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. No segundo versículo ele diz: bem-aventurados que choram. Terceiro, bem-aventurados mansos. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede. Quinto, bem-aventurados misericordiosos. Sexto, bem-aventurados limpos de coração. Sétimo, bem-aventurados pacificadores. Oito, bem-aventurados que sofrem perseguição. Nove, bem-aventurado sois vós quando vos injuriares. Aí muda, o Sermão do Monte vai para a segunda parte, que no versículo 14 ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Na terceira parte, no versículo 17, no Sermão do Monte ele vai dizer: não cuideis para que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Aí tem ainda a quarta parte do Sermão do Monte, que é no versículo 23, que ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a lei te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí nós vamos para a segunda parte do Sermão do Monte, que está no versículo 27, onde ele diz: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí na sexta parte do sermão, no versículo 33, ele vai dizer: outros sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade que guarda o rei. Sétima parte do Sermão do Monte, ele vai explicar no versículo 37 agora, dizendo: seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. A oitava parte do Sermão do Monte está no versículo 44, onde ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam,
e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. A nona parte, que agora também é a última, vai dizer no versículo 48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então você pode observar que são 48 versículos aonde Jesus Cristo ele vai explicando aos seus servos, aos seus filhos, mas principalmente para os discípulos que havia ali sido convocado. Porque em Mateus nós vamos perceber que Pedro, Tiago, André e João haviam sido chamados pelo Senhor. Mas no livro de Lucas, que também tem um sermão do monte, nós vamos observar que todos os discípulos já tinham sido convocados e estavam a escutar esse sermão do monte. Entendo eu que o sermão do monte começa com os discípulos. O sermão do monte começa não para quem está vindo de fora, para quem nunca conhece. Por quê? Porque Jesus nunca teve a intenção de tratar fora primeiro para depois tratar dentro. Do que adianta, irmãos, eu começar a querer tratar algo exterior se o interior ainda está com problema? Então eu vou entender que Jesus, ele começa a tratar o interior. Quem era o interior? Eram os discípulos que estavam ali assentados. E no final nós vamos ver a revelação disso tudo, quando ele diz: eu quero que vocês sejam perfeitos, assim como o vosso Pai, que sou eu, que é aquele que está no céu, é. Aí eu escrevo algo aqui. A revelação do capítulo inteiro está no último versículo, pois Jesus nos revela duas esferas para os seus ensinamentos. Mas para entendermos a primeira, teremos que desvendar a segunda. A primeira esfera é: sede perfeitos. A segunda é: como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Pela falta de compreensão deste versículo, acabamos entrando em confusão. Pois como sermos perfeitos se já nascemos em pecado? Pense comigo, como é que Jesus chega para mim e fala: você tem que ser perfeito? Se Davi, ele vai falar o que muitos de nós poderíamos falar, lá no livro de Salmo, capítulo 51, quando ele diz: e em pecado me concebeu a minha mãe. Então quer dizer, quando eu nasci, quando eu era uniforme ainda, eu já tinha um pecado. E como é que o Senhor Jesus, ele quer que alguém em pecado seja perfeito? Então a revelação vem à tona. A palavra perfeito é uma tradução do original grego teleios, que significa literalmente plenamente desenvolvido. Uau! E aí eu vou gostar da palavra de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele diz para os seus discípulos: eu quero que vocês sejam perfeitos. E aí eu penso: como é que eu posso ser perfeito se eu nasci em pecado? Só que o original na palavra grego perfeito, ela quer dizer aquele que se desenvolveu, aquele que passou a se desenvolver, a caminhar. Lembre-se, quando você era criança, você não nasceu andando, você teve que se desenvolver para você poder caminhar. Você também não nasceu falando, você teve que desenvolver para você falar. Pastor, explica agora, porque eu ainda estou meio confuso. Então entenda isso aqui: Deus, ele jamais vai te cobrar algo sem que você esteja totalmente desenvolvido para desempenhar aquilo que você quer. Então, pastor, o que eu preciso fazer para determinadas coisas acontecer na minha vida? Desenvolvimento. Ele estava querendo dizer para os seus discípulos: presta atenção, eu acabei de convocar vocês, eu acabei de chamar vocês, vocês agora são os meus discípulos, mas para que vocês permaneçam, para que vocês estejam firmeza nos pés de vocês, para que vocês estejam firmeza na voz de vocês, vocês vão ter que ser perfeitos assim como eu sou. Pastor, que negócio é esse, pastor? Parece que o senhor está indo mais fundo. Então vamos embora, em nome de Jesus. Jesus Cristo era Deus no céu, mas ele precisou vir na terra para quê? Para também passar pela fase de uma criança, para
que ele aprendesse a desenvolver o seu ministério, porque no final da sua vida, observe a fala de Jesus. Jesus vai dizer assim: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, quer dizer, eu aprendi a me desenvolver, eu aprendi a passar de nível, eu aprendi a passar de fase. Pastor, agora eu estou começando a entender o que o senhor está querendo dizer. É isso mesmo. O problema nosso, irmãos, é que a gente não passa de fase. O problema nosso é que a gente não se desenvolve. A gente vem no culto, a gente escuta a palavra, a gente escuta o sermão. Foram 48 versículos onde o Senhor estava explicando para os seus discípulos: é tempo de desenvolver, é tempo de passar de nível, é tempo de avançar, não é mais tempo de perder tempo com determinadas coisas. E eu quero dizer, há quanto tempo você escuta isso? Há quanto tempo você escuta Deus falando para você: desenvolve, sai do raso, aleluia. E eu vou olhar a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 47, aonde um anjo, ele vai pegar um cordel e vai falar assim: vem cá, eu vou te fazer passar de nível. Então, a cada 1000 metros um nível maior, a cada 1000 metros um nível maior. Igreja, entenda que as lutas que você está passando hoje não é lutas que vai fazer você paralisar ou vai fazer você estacionar. As lutas, elas servem para você passar de nível, para você romper os limites que foram impostos para você. Melhora, é para você crescer, evoluir, melhorar, sair do raso, sair dessa situaçãozinha que você não sai nunca. E ele está falando para os seus discípulos: ei, é momento de desenvolvimento, é momento de vocês crescerem. Então, para isso acontecer, vocês têm que ser perfeitos, assim como eu. Por quê? Porque Jesus nunca vai te ordenar nada sem que Ele mesmo já não tenha passado por aquilo. Aleluia. E se você perceber, o Sermão do Monte está no capítulo 5, mas Jesus no capítulo 5 estava acabando de sair 40 dias de um deserto. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês estão pensando que eu não tenho experiência? Vocês estão pensando que eu não passei também pela prova? Eu fiquei 40 dias no deserto, eu fui tentado, eu fui provado, eu passei pelo fogo. E eu estou aqui dizendo para vocês: desenvolva, rompe o nível. Aleluia. Aí a palavra desenvolvimento, ela tem em si, né, uma revelação que também produz a palavra maduro, adulto, completo. Oh glória! O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Vai chegar um tempo que vocês têm que passar pela maturidade. E se você olhar piamente, como já foi falado aqui, né, de Pedro, que Pedro naufragou, né? E outras coisas que aconteceram serviram para amadurecimento dos discípulos. Você precisa entender, irmãos, que quanto mais tempo você demorar para amadurecer, mais provações você vai ter que passar. Quanto mais tempo você demorar para entender aquilo que Deus quer com provação você vai passar. E dentro do pacote chamado provação está humilhação, está palavras, está naufragar, está muitas coisas. Por quê? Porque a provação, ela é um pacote. Aleluia. Enquanto mais tempo você demorar para entender aquilo que Deus tem para a tua vida, mais você vai passar por essa situação, mais tempo você vai ficar. E eu quero dizer para você que tem gente que está nessa aprovação já há muitos anos. Tem gente que você não dorme não, gente. Pelo amor de Deus. Uma palavra como essa, eu sei que Satanás, ele vai fazer de tudo para você cochilar, dormir, porque é uma palavra que pode mudar a tua vida daqui para frente. Então, em nome de Jesus, quanto mais tempo você perder, quanto mais tempo você demorar,
para você entrar no propósito de Deus, mais provações você vai entender. Pastor, simplifica isso aí para mim. Vamos lá, livro de Jonas. A palavra de Deus vai dizer que quanto mais tempo Jonas demora para fazer aquilo que Deus ordenou ele fazer, mais provações ele passa. A primeira provação, Jonas ele quase vai naufragar dentro de um barco. A segunda aprovação, Jonas no capítulo 2 vai fazer uma oração dizendo: Senhor, eu fui levado ao mais profundo abismo. Eu senti como se minha alma tocasse a lama. Por quê? Porque a baleia, o peixe que engole Jonas, ele vai descer no mais profundo do abismo. Veja, irmãos, isso tudo porque Jonas não havia entendido, até que ele ora dizendo: Senhor, eu farei com aquilo que o Senhor me ordenou que eu venha fazer. E quando Jonas entende, o peixe ele sobe e ele vai cuspir Jonas no lugar do propósito, porque bastou Jonas entender, bastou Jonas compreender. O problema é esse, irmãos, a gente demora muito para entender os planos de Deus, a gente leva muito tempo para entender aquilo que Deus ele quer com a gente. Deus ele fala: não quero que você ande mais com essa roupa, você insiste, então Jesus diz: vai continuar na prova. Jesus ele diz: eu quero você na obra, aí você insiste em não, aí ele diz: então vai ficar na prova. E olha, o problema só não é você passar na prova. Às vezes o problema é as pessoas que não tem nada a ver com a prova tá nela por causa de você. Porque tem gente que está passando na prova com a gente porque eu ainda não entendi, porque eu ainda não compreendi. A palavra de Deus vai dizer que o marinheiro, o capitão, passam pela provação porque Jonas não entende. Eles não têm nada a ver, mas eles estavam dentro do barco de Jonas. Aleluia. A plenitude é a compreensão do verdadeiro evangelho. Enquanto não alcançamos a plenitude dos ensinamentos bíblicos, jamais estaremos aptos para ser um verdadeiro cristão. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15: procuro isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus. Veja o que Paulo está dizendo, mesmo já sendo apóstolo: eu procuro todos os dias me apresentar aprovado diante de Deus. E sabe o que é ser aprovado? Ser aprovado é ser testado, ser aprovado é ser analisado, porque eu não posso aprovar a pastora Marcela se primeiro eu não analisar ela. Eu não posso aprovar a obreira Mira se eu não testar ela. Isso que o Senhor está dizendo quer dizer o que, pastor? Que para você ser aprovado não basta cantar meia dúzia de louvor. Para ser aprovado não basta vir sentar aqui na tarde renovada. Para ser aprovado não basta botar uma gravata, não basta gravar um vídeo com umas palavras e meia palavra bonita. Para ser aprovado você tem que passar na aprovação. Aleluia. Como é que se testa se o ouro ele é puro ou não é puro? Botando ele no fogo. E aí eu vou entender quando Pedro ele vai dizer: irmãos, não vos estranheis o fogo que vem para vos consumir. Este fogo é fogo santo que vem para provar-vos, que vem para testar a vossa fé. Aqui só eu estou sentindo essa presença aqui. Olha só o que a frase que Deus me deu: ninguém alcança um nível de maturidade sem antes experimentar as quedas da imaturidade. Se eu fosse você, eu anotava isso aqui, eu vou repetir. Ninguém alcança o nível de maturidade sem antes experimentar as quedas da imaturidade. Aleluia. Até o maior evangelista de todos os tempos
teve que cair do cavalo, porque a queda que Paulo tomou daquele cavalo, fez Paulo se levantar e dizer: nunca mais eu vou cair. Aleluia, oh glórias e glórias e glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra aqui para você e te dizer: chega de cair, já deu para você aprender, já deu para você aprender com essas quedas, já deu para você tirar uma lição com isso. Agora é o novo de Deus, é uma nova etapa, é uma nova chance, é uma nova oportunidade. Eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, um novo ministério, uma nova etapa está preparada para você, um começo novo está preparado para você. Mas Deus, Ele não pode te entregar o novo enquanto você estiver apegado com as coisas antigas, com as coisas velhas, com as coisas que já se passaram. Em nome de Jesus Cristo, olha para esse crente que está atrás de você, do teu lado, e fala: chega de timidez, chega de vergonha, chega de medo, chega de dizer que você não vai conseguir, chega de dizer que você não pode. Deus não te chamou para você ficar assim, Deus te chamou para você romper de nível, Deus te chamou para você ultrapassar. Aleluia. Deus te chamou para você ultrapassar, Deus te chamou para você romper. Até quando você vai ficar falando: Senhor, eu sou menor na minha casa? Até quando você vai dizer: eu sou pesado de língua? Jesus, desculpe o termo da palavra, mas Jesus não quer saber se tu é pesado de língua ou não. Ele só quer que você cumpra aquilo que Ele mandou você fazer, porque Ele já sabe das tuas dificuldades, Ele já sabe que você tem dificuldades. Aleluia. Mas Ele promete que vai estar contigo em todos os momentos, que vai ser com você em todos os momentos. Aleluia. Jesus nunca desejou que seus discípulos pulassem de etapa, mas que nas etapas pudessem amadurecer. Escreve isso aí e fala assim: as etapas não foram feitas para ser puladas. Diga: as etapas foram feitas para que eu venha amadurecer. Então Deus não criou etapas para você pular. Deus criou etapas para você passar. Aleluia. Fala: Deus não criou etapas para eu pular, Deus criou etapas para eu passar. Por quê? Porque quem pula etapa não amadurece, mas quem passa pela etapa chega no final amadurecido. O anjo do Senhor, o Espírito do Senhor poderia falar para Jesus: pula esses 40 dias e passa logo essa etapa. Não foi isso. O anjo do Senhor disse: passa pelo deserto. Oh glória! Pastor, eu preciso de mais uma testificação a respeito disso. Êxodo capítulo 14, olha o que Deus ele vai dizer: passa pelo Jordão, porque o Jordão era uma etapa, não era momento de dar a volta no Jordão, era momento de passar no Jordão. Aleluia. Aleluia. Vivemos em um tempo em que os discípulos de hoje estão presos em etapas por falta de maturidade, e devido a isso que não conseguem alcançar a plenitude. O processo que mudaria a vida de Pedro durou 3 anos, já do apóstolo Paulo durou 3 meses. Será que o problema estava nos ensinamentos de Jesus? Eu estava dizendo isso numa outra pregação. Será que o problema estava nos ensinamentos de Jesus? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Será que os ensinamentos de Gamaliel foram melhores do que os ensinamentos de Jesus? Porque Pedro passa 3 anos e meio sendo ensinado por Jesus. Paulo passa 3 meses sendo doutrinado aos pés de Gamaliel.
A Bíblia diz que em 3 meses Paulo se levanta e prega o evangelho com muita excelência. E Pedro passa 3 anos sendo exortado. O problema estava onde? Nos ensinamentos de Jesus ou nos ensinamentos de Gamaliel? Escuta isso aqui. O que podemos entender é que o apóstolo Paulo aprendeu com a imaturidade e amadureceu, acelerando assim o seu processo de plenitude. Agora olha essa outra frase aqui: quem aprende com uma queda não fica prisioneiro de uma etapa. Tá entendendo? Então Paulo, ele aprendeu com a queda. Jesus poderia falar com Paulo em cima do cavalo, mas a Bíblia diz que quando um clarão vem, Paulo cai do cavalo. E Jesus só começa a falar com Paulo depois que ele está o quê? Caído. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Só que quando Paulo levanta para resplandecer, levanta para fazer a diferença. Controvérsia, a palavra de Deus vai dizer que quando Pedro cai e naufraga, e Jesus chama ele de homem de pequena fé, ele se levanta, mas continua cometendo os mesmos erros. O problema é que você gostou do buraco, o problema é que você gostou da ferida, o problema é que você gosta, desculpe igreja, mas a verdade é essa. Talvez você goste da lama, talvez você goste da sujeira. Por quê? Porque quem não gosta cai, se levanta, se limpa e diz nunca mais. Mas quem gosta volta de novo no mesmo buraco e cai mais uma vez, e cai mais uma vez, e cai de novo, aí levanta e cai de novo. E Jesus está dizendo: oh minha filha, pelo amor de Deus, eu sou a ponte, a mesma ponte que falei para Josué no capítulo 1 versículo 9, aleluia. Medita na palavra de dia e noite e ela te fará passar. Eita, Jesus da glória, aleluia. Jesus, ele não quer que você caia no buraco toda hora, ele quer que você passe por cima. Aleluia. Ei, se com cada queda você amadurecer, rapidamente alcançará o nível pleno de maturidade. Se toda hora que você tiver uma queda, você falar: isso aqui não é para me matar, isso aqui é para me amadurecer. Quando você entender de uma vez por todas, e eu já estou terminando, quando você entender de uma vez por todas que todas as coisas cooperam para o bem, quando você entender que nada foge do controle excepcional do nosso Deus, você entender que até na queda Deus tem um propósito, você entender que até no tropeçar de uma pedra na rua tem um propósito, quando você começar a entender que essas coisas estão no controle absoluto de Jesus, você vai começar a confiar mais e você vai dizer: serviu para o aprendizado. Veja a palavra do salmista em Salmo de número 119, no versículo 71. Olha o que Davi ele vai dizer: foi bom eu ter passado pelas aflições, para que eu aprendesse, amadurecesse. Oh glória. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você, aí atrás, na frente, do lado: amadurece. Fala: já está na hora. Aleluia. Alcançar o nível de maturidade é passar por cima da tempestade. Quando você alcança o nível de maturidade, a tempestade vem, você passa por cima dela. Oh glória. Deixa eu fazer você entender uma coisa aqui. Infelizmente, os filhotes da águia, ainda quando são pequenos, por eles estarem com o seu ninho em uma rocha muito elevada, quando a tempestade vem, eles são os primeiros a ter que enfrentar a tempestade. Por quê? São filhotinhos, são pequenininhos, aleluia. Mas quando a mãe vai percebendo que o filhote já criou asa, e que
o filhote já está forte, já está grande, sabe o que a mãe ela vai fazer? Ela vai empurrar o filhote do ninho. Eita, nunca viu Discovery não? Ela vai jogar o filhote lá do ninho, lá do precipício, querendo dizer para ele: ou tu voa de uma vez ou tu vai morrer. Aleluia. E tem hora que tem que ser assim com o crente. Tem hora que tem que empurrar o crente e dizer para ele: ou tu voa ou morre, ou tu voa ou morre, ou você voa ou você vai morrer. Aleluia. E eu vejo Jesus aqui, eu vejo Jesus fazendo assim com algumas pessoas: vai, ou tu voa ou você morre, ou tu voa ou tu morre, ou tu aprende agora, ou então vai viver escravo para sempre. Aleia suia calarabaceia andarabagaia. Elei canto e calarabá. Aleluia. Aí Mateus capítulo 8 versículo 23 vai dizer que Jesus entra no barco com eles. E o professor, eu tenho uma mensagem em cima disso aqui, o professor da tempestade. Depois procura lá em nosso canal, o professor da tempestade. Por quê? Porque Jesus entra no barco já sabendo que ia ter uma tempestade. Oh, glória a Deus. Ele entra no barco já sabendo que viria uma tempestade. E ele sabe tanto que vem uma tempestade que ele leva um travesseiro para o barco. Ou você nunca leu isso? A Bíblia vai dizer que de repente Jesus ele diz: vou para a popa do barco dormir. E recostando Jesus a cabeça onde? No travesseiro, veio a tempestade. Aleluia. Muitos dizem assim: Jesus, o que Jesus fez enquanto os discípulos guerreavam em meio à tempestade? O que está escrito no livro de Salmo de número 3 versículo 5. Aleluia. Deito a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Enquanto uns guerreiam na tempestade, tem outros que vão descansar, meu irmão. Aleluia. A prova faz parte do processo da maturidade. Anota isso aí. A prova faz parte do processo da maturidade. Sabe qual que? A minha esposa ela é professora, né? Alguém tem mais algum professor aqui? Alguma professora? Você sabe o que acontece? Uma professora, ela só sabe o nível do seu aluno se ela aplicar a prova. Aleluia. Não tem como saber o nível de um aluno pela idade que ele tem, a não ser que ele seja provado. Aleluia. Era para você estar dando um glória a Deus agora. Então, peraí. Quando você diz assim: Senhor, me dá uma bênção, eu preciso dessa bênção aqui. Sabe o que o Senhor vai fazer? Vamos para a prova. A prova vai condizer se você está preparado para receber ou não. Aleluia. E se eu for aprovado, pastor? Aí vem a bênção. Se eu não for aprovado, vem a recuperação. E se eu não for aprovado na recuperação, repete de novo a prova, até uma hora você passar. Fala assim comigo: a frustração também faz parte do processo de amadurecimento. Aleluia. Fala: a frustração, e eu termino aqui, faz parte do processo de amadurecimento. Sabe como é que Jesus começa a amadurecer Pedro? Deixando ele passar pela primeira frustração. A Bíblia vai dizer que Pedro era especialista em mar, era especialista em peixe, mas em uma madrugada inteira ele vai jogar, aleluia, a rede no mar e ele não vai pegar absolutamente nada. E aí a Bíblia diz que Pedro fica tão frustrado que ele recolhe as redes e vai lavar as redes. E eu já disse isso aqui uma outra vez: um pescador, para recolher o barco e botar a rede na praia, tirando a rede do barco,
significa que realmente ele está disposto a parar o barco. Oh glória! Só que o mesmo Senhor que permite a frustração de Pedro é o mesmo que diz: vambora, entra no barco de novo, afasta ele um pouco os estádios que eu quero pregar. E Jesus prega a tarde toda. No meio da pregação, quem está sentado ouvindo? Próprio Pedro. Quando termina a pregação, Jesus diz: agora faze-te ao mar largo. Vamos para o fundo, Pedro. Eu já te ensinei as coisas do raso. Agora é hora de romper o nível e ir para onde? Para o fundo. Chega lá no fundo, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lance a rede. Aí Pedro já entendeu. Por quê? Porque Pedro saiu do raso. Aí ele vai dizer: Senhor, não pescamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei o que? A rede. Pega aqui, eu fecho aqui. Só nós vemos quem aprendeu o nível, quem rompeu o nível é quem diz assim: Senhor, eu sei que aos olhos humanos não dá para ver nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Você quer saber se um servo ele é fiel ou não? Veja se ele obedece quando Jesus diz: lança do lado direito. Eu acho não, eu tenho certeza que se Jesus falasse: Pedro, lança a rede para o alto, Pedro ia lançar. Lança para baixo, Pedro ia lançar. Por quê? Porque Pedro saiu do raso, e quem sai do raso obedece. Quem sai do raso obedece. Aleluia, aleluia. É isso, é o Jesus, é esse o louvor. Está na hora de você romper o nível. Está na hora de você passar o nível. Escuta isso aqui, ó. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem seu tempo de espera. Meu Deus. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Escuta. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo. Tempestades e bonanças, escuta isso aqui, ó. Não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. Escuta isso aqui, ó. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Levante a mão e canta aí. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem seu tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Glória. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Cante. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo
sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se tem joelhos no chão, não existe inimigo que consiga estar em pé. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Por mais que você hoje não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Aleluia. Aplauda o Senhor nesta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ligar a nossa fé uma vez mais. Vamos estar orando, vamos estar clamando pelos esses pedidos de oração. Estendam as suas mãos para cá. A palavra do Senhor nos diz que tudo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. Então que nós possamos ligar numa só voz este clamor. Aleluias. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, queremos te apresentar neste momento, Pai, a cada vida, a cada pedido de oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com a providência. Pai, existem vidas ali, Senhor, que estão desenganados pela medicina. Estão pedidos ali, ó Pai, de vidas, ó Pai, que se encontram encarceradas. Estão pedidos ali, ó Pai, de vidas, ó Pai, que muitas vezes não vê uma solução. Mas nós cremos, ó Pai, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus de milagre, no Deus de provisão, no Deus de restauração. Pai, em nome de Jesus, visita cada vida, visita, Senhor Jesus, a cada coração que está entristecido, aquele que está abatido, Senhor, aquele que está enfermo. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando cada lar. Pai, visita os casamentos, traga a restauração, traga de volta o amor. Senhor, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, toda palavra contrária, toda obra de macumbaria e feitiçaria. Pai, em nome de Jesus, venha ser desfeito. Há poder no Teu nome, Senhor. Há poder no Teu nome, Senhor. Vai visitando a cada vida nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Traga o recurso. Traga, Senhor, aquilo que os Seus filhos estão necessitando nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, decreta vitória. Senhor, em nome de Jesus, assina os papéis, ó Pai. Aqueles que estão precisando com uma causa na justiça, Senhor. Tu és o juiz, ó Pai. Tu és o advogado, Senhor. Entra, Senhor, com Teu poder e Tua autoridade, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estaremos agora também pedindo a colaboração dos irmãos com os dízimos e as ofertas para manter a obra do Senhor. Você
Pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Ajude a casa do Senhor a manter. Essa porta não pode fechar. Nós estamos vivendo por momentos difíceis. E vidas necessitam, através dessas lives, desse culto, necessitam que as portas continuem abertas. Então é necessário que você venha doar com amor. Que você tome em tuas mãos agora o que você tem. E aquilo que você não tem também estenda para os céus. Em nome de Jesus. E vamos estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, quero, Senhor, neste momento, Senhor, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a providência daqueles que não têm, Senhor. Que o pão não falte em nossa mesa, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos ofertantes, a vida dos dizimistas, Senhor. A vida do teu povo, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, venha abrir as janelas dos céus, ó Pai. Abençoar com portas de emprego, Senhor. Pai, traga provisão, Senhor, neste momento de pandemia, Senhor. Que nada venha nos faltar, Senhor, e que no próximo culto, Senhor, enquanto aqui estivermos, ó Pai, nós possamos ter para ofertar com amor, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito e que há de fazer. Podem trazer seus dízimos e ofertas em nome de Jesus. Aleluia. E o meu Deus não falha, não falha, não. Você que não tem nada para ofertar, irmãos, venha ungir as suas mãos em nome de Jesus. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, antes de nós estarmos terminando, queremos lembrar que hoje às 7 horas da noite nós teremos a nossa célula de mulheres. As irmãs estão todas convidadas a estarem aqui conosco. Vai ser um momento de crescimento, de conhecimento da palavra, um momento de comunhão também. E as irmãs estão todas convidadas. Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando em nome de Jesus este culto. Aleluia. Que o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. E aqueles que virão subir para os céus, digam amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida e a tua semana. Amanhã, culto às 9 horas da manhã.